Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de ciências. Estamos trabalhando com o capítulo O Solo. Vamos falar agora um pouquinho sobre a irrigação. Vimos a adubação e agora vamos falar sobre a irrigação e drenagem. O que será que é isso, hein? Todas as plantas precisam de água para se desenvolverem, mas as quantidades necessárias dependem de cada espécie vegetal. Tem algumas plantas que precisam de pouca água, como aquelas que a gente encontra em regiões secas, no sertão, em desertos, e existem aquelas que precisam de bastante água para sobreviver. Alguns tipos de solo, para que fiquem adequados às plantações, precisam receber água constantemente, irrigação, enquanto outros precisam que o excesso de água seja retirado. Como que faz para retirar o excesso de água de uma plantação? Por meio da drenagem. Então, olha aqui as imagens, pessoal. Nós temos a imagem de um sistema de irrigação, que é como se fosse uma mangueirinha que é ligada por meio de computação, alguma coisa assim, e ela fica ali regando. E aqui nós temos a construção de um canal, ou seja, toda a água que estava sendo irrigando aqui essa plantação, vem aqui para esse canal, e aí essa água é desperdiçada, né? Ela é enviada para outro local. Vamos ver aqui a aração. Quem que já ouviu falar no arado, em arar a terra, preparar a terra? Então, olha lá. Em algumas situações, os grãos que formam o solo podem se unir, deixando-o muito compacto, dificultando o desenvolvimento das plantas. Para resolver esse problema, é possível arar ou lavrar o solo. Em pequenas plantações, o solo pode ser arado em ancinhos, por exemplo. Os dentes dos ancinhos entram e reviram o solo por onde passam. Já em grandes plantações, tratores podem ser usados para arar o solo. Então, olha lá, pessoal, o que acontece? De tanto se pisar naquela terra, passar trator, inclusive, o que acontece? A terra vai ficando grudadinha uma na outra, né? Bem amassadinha. Só que para a plantação, isso é ruim, porque fica ruim a passagem do ar, a passagem da água. Então, o homem precisa ir naquela terra, utilizar um instrumento adequado ou uma técnica adequada, que é o arado, fazer a aração, que vai ser como se fosse um pente grandão, passa naquela terra, solta. Imagina quando o cabelo da mulher, das meninas principalmente, fica tudo embaraçado. Pega um pente, passa no cabelo, soltando, e aí o cabelo fica, soltinho, não fica mais todo embaraçado, não é? É mais ou menos esse o processo que você tem que imaginar quando pensar na aração, ok? É deixar a terra solta de novo para ter a passagem de água e ar, e assim a plantação, a vegetação crescer com os nutrientes necessários, certo? Então, olha lá. Depois de arado, o solo remexido fica mais fofo. Isso auxilia no crescimento das plantas, pois o solo retém melhor a água e o ar, facilitando a penetração das raízes, certo? Eu trouxe para vocês aqui algumas outras informações complementando o nosso livro. Irrigação e drenagem. As plantas apresentam diferentes necessidades de água, que foi o que nós vimos. Por exemplo, o cacto. Vocês já ouviram falar nessa planta, não é? O cacto, ele é uma planta que precisa de pouca água. Uma pessoa que tem uma plantação de cactos para vender, por exemplo, a terra dele tem que ser muito úmida ou pouco? Pouco úmida, porque é uma planta que precisa de pouca água, certo? Quem planta arroz, por exemplo,
O arroz é uma vegetação que precisa de muita água, então tem que ser uma terra muito úmida, quase que encharcada, ok? E sobre a aração, olha aqui. O uso do ancinho e do arado, ambos ferramentas fundamentais para que o solo seja descompactado e revirado para ficar mais fofo e arejado. Se usados em partes muito profundas, os arados podem destruir o solo, fazendo-o perder a camada fértil, levando o solo à infertilidade. Por isso, é importante saber usar o arado para que ele não prejudique o solo onde é passado. Lembra do que a professora deu o exemplo do cabelo, quando faz um nó e a gente precisa pentear? Imagina se eu passar com muita força lá o pente ou a escova. O que vai acontecer? Vai arrebentar o cabelo, vai sair aquele chumaço de cabelo com nó na mão ou na escova. Então, se eu passo com cuidado, soltando o nó, o meu cabelo vai ficar soltinho, mais bonito. E a mesma coisa é pensando no arado, na aração. Tem que ser feito com cuidado. Então, olha lá, nós temos o arado usado com força mecânica, aquele usado com trator, que os tratores que fazem. Tem o arado com força animal também, certo? Que o boi vai puxando, ou o cavalo, dependendo, e aí vai passando aqueles dentinhos lá na terra para fazer a aração. Ok, pessoal? Então, nós vimos aí uma importante tarefa necessária para a fertilidade do solo, a aração. Cuidem-se, crianças. Tchau, tchau!